Glória a Deus, bom dia. Estamos juntos nessa manhã, glorificando a Deus e convidando o Espírito Santo, vem e toma o teu lugar. Espírito Santo, vem e toma o teu lugar. Pai, cobre-nos com o sangue de Jesus nessa manhã. Eu te suplico, ó Deus, que o Senhor nos lave completamente. Chegamos diante do trono da graça, fazendo confissão de pecados, te pedindo, ó Deus, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida, restaura completamente, Senhor, as nossas forças, limpa-nos, ó Deus, limpa o nosso interior, colocamos o nosso coração nas tuas mãos. Que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a Tua palavra, para entender o Teu propósito. Ainda te pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja nos cercando, como está escrito a Tua palavra no livro de Zacarias, que o Senhor nos cerca como labaredas de fogo, que os Teus anjos nos cerquem e toda retaliação contra qualquer um dos Teus filhos seja proibida agora. Contra a nossa casa, contra a nossa família, contra nossos filhos, está repreendida. Cobre-nos, ó Deus, com este sangue precioso e restaura as nossas forças nesta manhã. Colocamos esta série desta semana diante do Teu altar para que o Senhor nos dê graça e que a gente possa aprender um pouco mais, ó Deus, sobre guerra espiritual. Assim nós oramos a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia a todos que já estão aí, não é? Zé Carlos, Renato, Rita e os outros que vão chegar agora e durante o dia, porque a live fica à disposição para que a gente possa assistir novamente e aprender um pouco mais. Essa semana a gente se propôs a estudar um pouco sobre guerra espiritual, batalha espiritual ou luta espiritual, pode chamar do jeito que você quiser. E a guerra espiritual, amados, a gente precisa entender alguns conceitos práticos para que a gente possa se apropriar da nossa condição. A condição que o Senhor nos colocou de sermos mais que vencedores. Mas como? Eu sou mais do que vencedor, mas eu só me sinto derrotado? Então, nós precisamos aprender e entender esse processo. Lá em Mateus 28, 18, eu aconselho você a sempre ter uma caneta, e um caderno, uma folha, ou se você está com seu notebook, vai escrevendo aí também, né? Abre um arquivo para você guardar esses versículos que vão fazer diferença na sua vida. Mateus 28, 18, Jesus disse que toda autoridade pertencia a Ele. Então a Bíblia diz que toda autoridade pertence a Jesus. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a Ele. Então, quando a gente fala de guerra espiritual, nós não estamos lutando com as nossas forças. As armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais. A guerra espiritual, em primeiro lugar, é declarar o senhorio de Jesus Cristo, porque toda a autoridade foi dada a Ele. Então, a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que o senhorio de Jesus Cristo está em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos ter somente 90% das áreas da nossa vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Não entra na guerra, porque você vai perder. Sua vida completa tem que estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Todas as áreas da sua vida, no seu casamento, o seu ministério, a sua vida profissional, a sua vida financeira, porque infelizmente dentro da igreja tudo vai bem até você falar da vida financeira, falar de colocar a mão no bolso. Eu não posso entrar numa guerra espiritual
e querer ser vencedor se eu não tenho a minha aliança com Deus com relação às minhas ofertas, aos meus dízimos na casa do Senhor, se eu não tenho os meus votos cumpridos, a minha aliança cumprida. Todos os departamentos dessa loja ou dessa vida, da minha e da sua vida, precisam estar sujeitos ao senhorio de Jesus Cristo. Então declara comigo, eu declaro o senhorio de Jesus Cristo sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque não é você que luta essa guerra. No mundo espiritual, quantas vezes nós vamos ver em alguns versículos lá no Velho Testamento, o Senhor envia o seu anjo e fala assim, olha, essa guerra, como falou para Josafá, você não vai ter que lutar. Fica de pé, fica parado e observa o livramento que eu vou trazer para você, porque lutarão contra você, mas não prevalecerão contra você, porque eu sou com você para te livrar. Aqueles homens de guerra, e nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de guerra, eram homens habilitados, não havia brecha espiritual na vida deles para que pudesse impedir a vitória deles. E o Senhor se colocava. Quando o Senhor olha para você, como olhou para Jó, e disse para Satanás, a guerra espiritual trata-se de dois reinos, o reino do inimigo, o reino de Deus. Mas de maneira nenhuma Deus está lutando contra o diabo, porque o Senhor é soberano, está acima. Não existe o que chamamos de dualidade, essa briga de Deus e o diabo, porque o Senhor é Senhor, Ele é soberano e o diabo está debaixo dos nossos pés, ele está no lugar dele, só que ele está tentando resgatar a posição, que ele sempre almejou e que nunca vai conseguir, porque ele já é um derrotado, de ser igual a Deus ou maior do que Deus. Então, nessa guerra espiritual, a gente precisa ter esta consciência de que quando entramos nela, nós não estamos sozinhos. O Senhor vai adiante de nós. Quando nós temos 100% de todas as áreas de nossa vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Toda esfera e todo reino serão trazidos à sujeição da sua vontade soberana. A vontade de Deus é soberana. Pode declarar comigo aí. A vontade de Deus é soberana. Ah, mas eu quero tanto uma coisa. Ah, mas eu quero tanto isso. Amém. Você pode querer o que quiser. Os planos são do coração do homem, mas a vontade de Deus é soberana e a resposta final vem do Senhor. Quando você entra numa batalha espiritual, você precisa entender se aquilo por que você está orando ou desejando é plano de Deus para a sua vida. É vontade de Deus para a sua vida, é vontade soberana de Deus, porque tudo no céu e na terra vai estar diante dele, vai passar pela autoridade dele. A guerra espiritual, amados, ela muda a atmosfera. Por quê? Porque lembra que a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo do Senhor? E você precisa se sentir assim, como templo, como habitação do Espírito do Senhor, não só no domingo de manhã, quando você vai à igreja, ou assiste o culto online, ou estamos aqui na reunião, no nosso tempo de estudo e de oração. Não, você é templo do Espírito do Senhor 24 horas por dia. O Espírito do Senhor habita em você, e aonde você chegar, você está agindo num mundo espiritual, e aonde você chegar, a atmosfera do ambiente muda, porque o Espírito Santo está sobre você e está em você. E imediatamente, quando você pisa no lugar, uma guerra no mundo espiritual, ela é instaurada.
E dependendo dos ambientes, até pessoas saem de perto de você. Por quê? Porque você chega com esse potencial de luz. Porque o Espírito Santo é essa luz de Jesus na sua vida. Então, o ambiente vai mudar porque as trevas não permanecem onde a luz chega. Então há essa mudança, perceba? Perceba, poxa vida, estava um ambiente tenso, mas você chegou, a coisa acalmou e as pessoas perceberam. No mundo espiritual houve uma guerra. A luz prevaleceu. Então, em determinado lugar, em determinada situação, em determinada circunstância, quando você chega portando esse poder de Deus, a luz do Senhor, eu digo que 100% da sua vida precisa estar submetida ao Senhor, sujeita ao Senhor. A luz substitui a escuridão. E se não houver mudança, não há guerra espiritual. Não é? Nós falamos muito de guerra espiritual. Guerra espiritual não se vence no grito, né? Tchá, tchum, né? Não é pegar uma espada invisível e ficar lutando, não. A guerra espiritual muitas vezes é vencida ali no silêncio. Você sabe quem você é em Deus, você está revestido do poder de Deus, você tem a sua identidade em Cristo, você é cheio do Espírito Santo do Senhor. E quem é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Por quê que a maioria das guerras, o Senhor diz, essa guerra você não vai ter que pelejar? Porque aonde você chega, o inferno vê a glória de Deus que está sobre você. A presença de Deus que está sobre você. Então, a verdade que está em você, ela destrona a mentira. Então, aqueles que estão agindo com mentira, que estão sendo potencializados pelo diabo, com calúnias, com mentira contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus negócios, contra a tua empresa, vão ser desmascarados, porque a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, e está em você, quando você chega, quando você se apresenta, ela brilha primeiro e ela destrona toda a mentira. Isso é guerra espiritual e traz mudança. A vida vence a morte. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você chega, cheio do Espírito do Senhor, a vida vence a morte. Pessoas, às vezes, que tinham sentimento de morte, espírito de morte, você manda uma mensagem, você manda uma oração pelo WhatsApp, ela recobra a vida. Você não precisa nem ir até lá, porque a glória de Deus está sobre você e a presença de Deus sai na sua voz. A voz de autoridade que não vem de você, mas vem de Deus. Isso é guerra espiritual, porque a guerra espiritual, ela te faz ser diferente em todo que é ambiente. Em todo que é ambiente que você passar. Deixa eu colocar um não perturbar aqui, porque isso fica apitando, né? Aqui durante a nossa conversa. Em nome de Jesus. Outra coisa, quando você está revestido do poder de Deus, e a gente vai ter tempo para falar, está revestido com toda a armadura de Deus, você entende o que é amor. Você é cheio do amor do Senhor. Ainda que alguém te ofenda, você é cheio de amor por aquela pessoa. Para entrar numa guerra espiritual, você precisa ter o seu coração limpo. Porque o amor, ele vence o ódio. O amor, ele vence todo o egoísmo, todo sentimento estranho, toda divisão e todas as coisas do gênero. Então, a mudança é real. É efetiva quando você exerce a guerra espiritual. Não precisa gritar, não precisa fazer uma oração daquelas pessoas falam, vou fazer agora uma oração de guerra. Não precisa, às vezes você não precisa falar nada. Com o seu olhar, você chegou no ambiente e você já desautorizou as forças malignas que estavam ali naquele ambiente.
Por que que às vezes Paulo passava, Pedro passava, os apóstolos passavam e pessoas eram curadas? Pela autoridade espiritual que havia sobre ele. E a glória de Deus estava sobre eles. E as vestes do Espírito estavam nele. E ele passava. E pessoas eram curadas. Eu já tive experiências, queridos. Olha, por isso que eu digo, né? Você também, quando está cheio do Espírito, por onde você passar, você transforma situações. Havia momentos da nossa vida, ainda na juventude, e nós buscávamos mais e mais. E hoje a gente às vezes reflete, poxa, por que alguma coisa não acontece? Não acontece porque a gente não busca como buscava antes. E jejuava e orava. E quando a gente chegava, às vezes, num momento, num culto, por onde você passava, pessoas caíam endemoniadas, porque o demônio não conseguia ficar ou percebia ali a glória de Deus que estava sobre a sua vida e se manifestava e saía da vida da pessoa. E é assim que o Senhor tem te chamado para se posicionar nesse mundo espiritual. Homens e mulheres, para entrarem numa guerra espiritual, precisam estar com 100% das suas vidas sujeitas ao Senhor. Uma coisa que eu quero deixar claro, o caráter de uma pessoa, ele se não for testado pelas tempestades, então ele não é provado. Então, quando você está sendo testado por tempestades, por momentos difíceis, pela adversidade, entenda que o seu caráter está sendo testado para ser comprovado. Seja aprovado diante de Deus. Permaneça firme. Está difícil, está apertado, você está sentindo pressionado, permaneça firme. Você vai atravessar. Você vai atravessar. Em nome de Jesus. Amém? Vai atravessar as portas. O Senhor vai te tirar de prisões. As portas de bronze vão se abrir, aqueles ferrolhos, aquelas trancas. Mas se você avançar, se você continuar, se você perseverar, então não desiste. No meio da tempestade, lembre-se, o seu caráter está sendo provado. Quem é você diante de Deus e da tempestade? A tempestade pode te vencer? Não pode, porque ela é muito pequena diante do tamanho do seu Deus. Então confia, o Senhor está com você. Muitas vezes a unidade, ela é testada pela ameaça de divisão. Então, às vezes, no teu lar, você tem uma ameaça de divisão, uma contenda com filho, com pai, com marido, com mulher, né? Na igreja, em qualquer lugar. Quando você vê aquela possibilidade, está estremecendo ali uma divisão, encare como um teste que está acontecendo. Não desista, porque o Salmo 133 diz que na união, né, na união dos irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então repreenda todo espírito de divisão, de contenda, mas permaneça firme. Não abra mão de amizades, de relacionamentos, por questões pessoais que às vezes são pequenas, e Deus quer usar você junto com outra pessoa, para que todos possam estar sujeitos ao seu senhorio, não é? Senão, essa união, ela fica muito superficial. É um tempo que as pessoas estão juntos para uma cooperação superficial. Mas quando essa união ela é testada, né, e o espírito de divisão e contenda é repreendido, você vai ver que juntos nós somos mais fortes. Amém? Estão entendendo? Tá? É só o começo, o nosso tempo é pequeno, temos 10 minutinhos para encerrar e para orar. Mas é importante a gente colocar esses fundamentos aqui. A maturidade, e nós, para entrarmos na guerra espiritual, não podemos entrar assim, neófitos, ou seja, novos na fé, sem muito entendimento. Eu já quero entrar, eu vou vencer. Não se vence o inferno e o diabo dessa maneira.
Nós precisamos estar maduros espiritualmente. Precisamos estar mergulhados na palavra do Senhor. E a maturidade não testada por tribulações difíceis ainda não é confiável. Então não reclame quando você estiver passando tribulações. O próprio Jesus disse que no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A guerra espiritual, ela está quebrando fortalezas onde quer que existam. Então toda a fortaleza do inferno, seja nas nossas vidas, em nossa igreja, na nossa casa, na nossa cidade, estado ou no nosso país, tem um mundo espiritual e há guerra espiritual. Então abre os seus olhos, mas o Espírito do Senhor, está em você. E quando você ora, Deus dá ordem aos seus anjos, Deus dá ordem aos seus arcanjos. Nós vamos ver exemplos. Lembra no exemplo de Daniel, quando ele se aplicou a orar, o Senhor já tinha enviado o arcanjo para guerrear contra o principado da Grécia e da Pérsia. Isso era uma questão de reino, de nações. Mas Deus trata também individualmente. Quando você se aplica a orar, Deus dá ordem aos seus anjos. Porque a carta aos Hebreus fala sobre o ministério dos anjos. Que anjos são espíritos ministradores enviados por Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você é um deles. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é salvo pelo sangue do Cordeiro. E a palavra garante que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Nessa guerra você não tem que pelejar. Veja o livramento do Senhor. Hoje o Senhor já está liberando os seus anjos, dando ordem aos seus anjos. Nós vamos orar. E se há alguma área da sua vida que está sob algum tipo de pressão, você vai começar a experimentar o que é a guerra espiritual, de um ponto de vista prático, de você orar, Deus responder, enviar o seu anjo, ele está acampado ao seu redor, e o diabo, que está ao derredor buscando a quem possa tragar, vai ser repreendido. Há um trecho da palavra do Senhor, eu vou voltar ele amanhã, que diz assim, que nós temos que nos sujeitar a Deus. É aquilo que eu falei no início sobre o senhorio de Jesus Cristo. Não pode ser em 20% da nossa vida, não pode ser em 99,9%, precisa ser 100% da nossa vida. Sujeitai-vos a Deus. Quando você faz isso, praticamente você já venceu a guerra. Sujeitai-vos a Deus. Então vamos sujeitar-nos a Deus, colocar todas as áreas da nossa vida diante de Deus. Depois, aí sim ele fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entender cada detalhe daquilo que conversamos aqui. E também abre os nossos olhos, abre as nossas mentes para buscar mais em Ti. Estarmos revestidos de poder de tal maneira que possamos entrar nessa guerra habilitados. Espírito Santo de Deus, eu coloco a causa de cada um aqui nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, de cada um que chegou hoje aqui e daquele que vai passar por aqui, nós nos sujeitamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo e reafirmamos, Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Nós em nossa casa serviremos ao Senhor. Oh Deus, Deus Todo-Poderoso,
A tua palavra garante que o Senhor acampa os teus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Faz isso agora, que cada um tenha experiência com este ministério de anjos. Senhor, declara na tua palavra, Pai, que o Senhor envia o seu anjo, que são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Envia agora, Pai, se há alguma resistência espiritual na casa dos teus filhos, ou no coração dos teus filhos agora, que eles se levantem na autoridade do teu poder, Senhor, do teu Espírito Santo. Mas eu te peço, envia os teus anjos para os ajudarem, para os protegerem. Eu oro também por aqueles que estão voltando hoje para os seus trabalhos, Senhor, em nome de Jesus, como a Silvia, o Tiago, aqueles que estão enfrentando as ruas. Senhor, acampa os teus anjos ao redor deles e os livra de todo mal. Protege-os. Nós oramos, mais uma vez declarando: Jesus, Tu és o Senhor, Senhor soberano das nossas vidas. Eu oro no Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vai meditando nisso hoje. Toda autoridade foi dada a Jesus. E Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor. Tudo, 100%, tem que estar sujeito ao senhorio dEle para que você tenha vitória nessa guerra. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amanhã eu volto às 6h30. Convide mais alguém para estar conosco estudando sobre guerra espiritual, batalha espiritual, em nome de Jesus.